Geração Relembrando a Vida de um Profeta, compilado por Angela Smith, neta de William Branham. Memórias e imagens de pessoas que foram testemunhas de muitos dos eventos ocorridos durante os 33 anos de ministério de William Branham. Carl Wheeler, nascido 30 de setembro de 1921, sua morte 4 de maio de 2010. Em um acampamento de caça no Colorado, ele testemunhou um evento que relembrou o milagre de Marcos 4,39. Eu nasci e cresci em uma fazenda que ficava apenas umas 7 milhas do rio de Urbana, Indiana. Éramos apelidados de ratos do rio, porque todas as vezes que chovia e a água subia, nós corríamos. Eu morei lá até vir para o oeste em 1966. Você pode não compreender bem a época, quando eles tinham as grandes orquestras, Benny Goodman e Guy Lombardo. Eu gostava de me vestir e dançar valsa. E com certeza aquilo também envolvia um pouco de bebida. Então eu conheci minha futura esposa em um encontro não marcado e o Senhor mudou meu rumo. Ela nunca tinha feito nada de errado em toda a sua vida. Foi aí quando a dança e a bebida desapareceram. Esse foi o ponto de minha mudança de direção. E eu comecei a ir à igreja metodista, onde ela era uma professora de escola dominical. Então eu peguei o livro que Gordon Lisner publicou sobre o irmão Branham, um homem enviado de Deus. Li e pensei, se o irmão Branham alguma vez vier à cidade, eu vou fazer o maior esforço para vê-lo, não percebendo que ele morava apenas algumas milhas de mim em Jeffersonville. Então, de forma surpreendente, descobri isso. A primeira reunião em que eu tive a chance de ir foi no colégio de Jeffersonville. Eles tinham uma pequena plataforma montada no meio do ginásio e eu caminhei até a arquibancada. Naquela noite, ele usou o dom de pegar as pessoas pela mão. Claro, eu não estava perto o suficiente para ver a colocação que isso trazia, mas eu associei o dom que ele tinha com um dom que Moisés tinha. Aquilo me levou lá atrás. Eu sabia que as curas eram genuínas e sobrenaturais, desde a primeira vez que eu vi. Depois daquilo, eu me reuni com minhas 2 filhas mais velhas, Jack e Madeline, e fomos ao Tabernáculo Branham. Eu estava faminto pelo sobrenatural e encontrei no irmão Branham. Eu realmente não conhecia até a reunião de acampamento de Acton em 95. Billy Paul estava distribuindo cartões de orações e minha esposa e eu tínhamos ido lá. Eu sempre me sentava longe do irmão Branham. Não que eu tinha medo dele, mas pela reverência e respeito que eu sentia, eu tentava me manter afastado. Tudo o que me importava era o que ele tinha a dizer. Eu conseguia ouvir bem naquela época. Nós estávamos sentados na penúltima ou antepenúltima fileira e Billy Paul veio e me ofereceu um cartão de oração. Eu não queria aceitar, mas um amigo meu disse, Carl, pega o cartão de oração. E surpreendentemente, eu fui o 3º ou 4º que ele chamou. Isso me assustou um pouco. Eu tinha ido a um especialista porque eu pensava que tinha um câncer intestinal. Eu entrei na fila de oração e quando o irmão Branham me chamou, ele disse exatamente o que o médico disse. Acho que ele me disse, você vai ficar bem. Ou algo assim, eu não me recordo exatamente as palavras. Então ele disse, você não veio aqui por isso, você veio aqui pelo batismo do Espírito Santo. Ele orou por mim e aquilo foi uma experiência sobrenatural. Uma experiência sobrenatural para mim, porque eu não tinha certeza que eu tinha por todo aquele tempo. Eu acho que a minha mente ficou meio confusa ali por algum tempo.
Alguns anos mais tarde, o irmão Neville veio e perguntou se eu consideraria a ideia de ser um diácono. Eu disse que não, eu não gostaria. Então Billy Paul veio e me disse: papai quer ver você imediatamente. Eu fui até lá no seu quartinho nos fundos da igreja. Ele perguntou: qual é o problema, irmão Wheeler? Alguém disse alguma coisa? Respondi: não, todo mundo tem sido bom. Ele perguntou: qual é o problema? Eu disse: bem, há pessoas mais qualificadas para ser um diácono do que eu. Ele indagou. Ele disse: quem? Bem, eu mencionei alguns. E ele afirmou que eles também não iriam querer ser um diácono. Eu expus: irmão Branham, eu não consigo sequer orar em público. Ele disse: diga-lhes para não te chamarem. O que aconteceu foi mais ou menos isso. Ele estava sentado na cadeira e ele quis orar por mim. Então eu me ajoelhei e ele orou por mim. Eu atuei como diácono no tabernáculo por 5 ou 6 anos, até depois que o irmão Branham partiu. Caçar com ele no Colorado foi uma experiência maravilhosa. Ele dizia para todos nós, caçadores inexperientes, para qual direção ir. E eu fui e peguei o meu servo. No dia seguinte, os guardas florestais vieram ao acampamento e disseram que havia uma grande tempestade de neve a caminho. Eles disseram que nós deveríamos ir embora, que eles estavam alertando todos os caçadores para ir embora enquanto podiam. O irmão Branham reuniu o nosso grupo e perguntou o que nós queríamos fazer. Nós dissemos que queríamos ficar e esperar aquilo passar. O irmão Branham disse: quando a primavera, neve começa a cair, todos vocês voltem para o acampamento depressa, porque pode realmente cair muita neve e vocês podem ficar presos. Eu já tinha o meu servo, mas eu subi para um lugar onde eu gostaria de ir, cerca de 3/4 do caminho até a montanha. Então começou a nevar e eu desci, como ele havia dito para fazer. E enquanto eu estava indo para o acampamento, eu não percebi isso imediatamente, mas o sol tinha começado a sair. Tinha ficado um céu muito nublado, mas as nuvens simplesmente foram embora. Eu não sabia disso nesse momento, mas o profeta tinha falado as palavras: sol, resplandeça. Nuvens, volte para onde vocês vieram. Aquilo foi um grande milagre que eu testemunhei, exatamente no momento em que aconteceu. Eu ficava sempre satisfeito. Se eu apenas pudesse ouvir o que ele tinha para dizer, eu não sentia que fosse necessário colocar o meu braço no ombro dele, ou qualquer coisa assim. Eu o admirava. Admirava muito por isso, mesmo quando estávamos caçando. Eu sempre olhei para ele como mais do que um profeta. Eu estava presente no tabernáculo quando irmão Branham pregou as eras da igreja. E o próprio Deus desceu e confirmou o profeta diante dos meus olhos. Aquela luz que apareceu era algo muito sobrenatural para mim. Eu estive muitas vezes no tabernáculo quando o irmão Branham vinha ao púlpito e dizia: vocês todos sabem o que eu estou esperando? Então imediatamente ele dizia: agora ele está aqui. Eu tomo cada espírito aqui sob meu controle. Aquilo era sempre um choque espiritual, por causa da atitude dominante que existia ali. Ele exaltou Jesus Cristo mais do que qualquer outro que eu já tenha conhecido ou ouvido. Eu nunca olhei para ele como um Deus, apenas de muitos deles terem feito isso, mas eu cheguei a ouvir o irmão Branham dizer que ele acharia estranho se eles não tivessem feito isso. Mas eu volto para a lição de Moisés. Deus fez de Moisés um Deus e Arão era o seu profeta. E essa é a maneira que eu vejo isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Salmo 145.